Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que a paz esteja com vocês, esteja na sua casa, esteja na sua família, esteja em todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Eu sou a tia Drica e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto muito importante. Propósito e obediência. Você sabe o que significa propósito? Pois bem, eu pesquisei no nosso dicionário e a palavra propósito quer dizer aquilo que se quer alcançar. E obediência é o ato de obedecer ou a qualidade de quem obedece. E para falar um pouco desse assunto, eu quero contar para vocês a história de um homem que está escrito na Bíblia. Então, eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Opa! Essa é a minha Bíblia. E vou contar para vocês a história de um homem que está aqui escrito. E fala que esse homem era o mais forte dos homens, de todos os homens das galáxias, de todo lugar da Bíblia. Você sabe quem é? Você nem desconfia? Quando se fala de força, muita força, de quem você lembra? Sim, Sansão. Eu quero contar para vocês hoje a história de Sansão. Mas para falar da história dele, eu preciso falar primeiramente dos seus pais. Lá no livro de Juízes, vamos abrir aqui a Bíblia. Lá no livro de Juízes, no capítulo 13, vai contar a história de Sansão. Era uma vez um homem, sim, um homem na terra de Zorá, chamado Manoá. Manoá era casado com uma mulher que era estéril. Estéril? Sim. Você não sabe o que quer dizer estéril? Pois bem, eu anotei aqui na minha Bíblia o significado de estéril. No dicionário está escrito assim, que nada produz, incapaz de procriar, infecundo, infértil. Toda mulher que é estéril não pode ter filhos. E Manoá era casado com uma mulher assim, que ela não podia ter filhos. Mas um dia, o anjo do Senhor apareceu para ela. O anjo do Senhor veio lá do céu, lá do alto, lá do céu. Apareceu para ela e disse assim, mulher, você não pôde ter filhos até hoje, mas você terá um filho. E esse seu filho será Nazireu de Deus. Nazireu? O que é isso? Nazireu. Nazireu é uma palavra que vem do hebraico. Hebraico é uma língua bem antiga, que os hebreus utilizavam antigamente para conversar. Igual a gente conversa em português, mas eles falavam em hebraico. E Nazireu significa separado para servir a Deus. E todo aquele que era Nazireu de Deus, ele tinha algumas regras que ele tinha que seguir, algumas coisas que ele tinha que fazer e obedecer. E aqui eu anotei. Nazireu não pode cortar os cabelos, não pode beber vinho, não pode tocar em cadáveres, em coisas mortas. Era isso aí. E o anjo que apareceu para a esposa de Manoá disse que o seu filho seria Nazireu de Deus desde dentro da barriguinha da sua mamãe. Então, ela teve que seguir todas as direções, todas as orientações que o anjo deu para ela, porque ela ficaria grávida. E logo engravidou. E no capítulo 13 de Juízes, fala a respeito do nascimento de Sansão. Ela ficou grávida e ela teve um filho e colocou nele o nome de Sansão. Daí, Sansão cresceu, né, gente? Porque todos nós nascemos bebezinhos assim, chorando, ué. Mas a gente cresce, a gente cresce e fica grandão. E sabe o que acontece muitas vezes quando a gente cresce? A gente cresce e quer fazer tudo do jeito que a gente quer. Que coisa, né? Coisa feia. E Sansão cresceu. E ele fez exatamente assim. Um belo dia, ele estava andando por um lugar
por uma terra chamada Timna, e era a terra do povo filisteu. E o que tem isso, tia? O povo filisteu era inimigo do povo de Deus. É isso que tem. E sabe o que Sansão fez? Olhou para uma mulher lá e gostou dela. Gostou dela! Gostou dela e quis casar com ela. Aí ele falou para seus pais: papai e mamãe, viu uma mulher em Timna. Ela é a maior gata. E com ela eu quero me casar. E seus pais falaram: Sansão, não faça isso. Por que você não se casa com uma mulher do nosso povo? Com uma das irmãs de seus irmãos? Porque todo mundo que era povo de Israel era chamado de irmão, tá? Não que era o irmão de Sansão, entendeu, né? Então, Sansão falou: vou me casar com ela. E se casou com essa mulher. E ela era do povo filisteu. E quando eles se casavam, existia uma tradição. Ela tinha que levar 30 homens lá para comemorar junto com ele. E ela levou 30 homens do povo filisteu. E Sansão, de vez em quando, ele era meio abusado, sabe? Ele pegou e lançou um enigma. Você não sabe o que é um enigma? Enigma é mais ou menos que uma coisa para você adivinhar do que se trata. E ele lançou um enigma. E esse enigma ninguém sabia decifrar. Mas ele deu o enigma e deu um prazo para os filisteus resolverem o enigma. Era de 7 dias, que era até o final da festa das bodas, que os casamentos duravam todo esse tempo aí. Eles ficavam comemorando 7 dias, meu Deus. E aí eles faziam a maior festa. Então Sansão foi lá e lançou esse enigma. E falou para eles: se vocês não resolverem esse enigma até o final das bodas, vocês terão que me dar 30 túnicas. Ah, mas são túnicas, né, tia? O que tem? O que tem, túnicas eram coisas muito importantes naquele tempo e eram caríssimas. Então, aqueles homens ficaram muito preocupados e nervosos. Aí eles colocaram a esposa de Sansão na parede e falaram: olha, se você não nos falar qual que é o enigma, nós iremos colocar fogo na casa de seus pais. Então aquela mulher, ela falou com Sansão, implorou: Sansão, Sansão, me conte o enigma, Sansão, por favor. E Sansão contou para ela. E ela correu contar para os filisteus. Aí quando chegou no último dia, no 7º dia, que era o prazo para revelar o enigma, os filisteus foram lá e contaram a resposta do enigma. Aí Sansão falou assim: vocês só descobriram porque teve a ajuda da minha mulher. Mas ele foi e cumpriu com a aposta. O combinado era 30 túnicas. Aí sabe o que ele fez? Ele desceu lá numa terra, numa cidade. Não, peraí. Sansão? Mas que Sansão? Não, peraí, gente, não é possível. Sansão, você fez isso? Sansão. Por que, Sansão? Por que você fez isso, Sansão? Não podia ter feito isso. Sansão, Sansão, que coisa feia. Ele foi lá e desceu na terra dos Asquelonitas, sim, e matou 30 deles. E tomou as túnicas e deu aos filisteus. E os filisteus foram embora com as 30 túnicas e com a sua mulher. Ele levou. Vocês viram? Que coisa! Vocês só ficar aí lançando enigma, bobeira, querendo fazer zombaria. Aí ele perdeu, né? Perdeu o enigma. Aí eles levaram até a sua mulher junto. Pois é. Aí Sansão ficou lá na sua terra e um belo dia... Não, Sansão não tem jeito. Sansão não tem jeito. Um belo dia, gente, Sansão desceu na terra de Gaza, que era a terra do povo filisteu. O que Sansão queria tanto com os filisteus? Se os filisteus eram inimigo do povo de Israel. Eu também queria saber. Vamos, né?
ele desceu na terra de Gaza, que era a terra do povo filisteu, e avistou de longe uma mulher chamada Dalila. E Dalila era filisteia, era do povo inimigo. E sabe o que Sansão fez? Se apaixonou por ela. Pois é, sim, se apaixonou por ela, E aí ele ficou lá todo cheio de amor com a Dalila, né? Mas quando os filisteus souberam que Sansão estava com Dalila, Dalila perigosa, eles chamaram Dalila e arquitetaram um plano para destruir Sansão. Aí eles falaram: Dalila, você precisa descobrir qual o segredo da força de Sansão. E aí Dalila foi até Sansão e falou: Sansão, meu amor, qual o segredo da sua força? Conte para mim. E Sansão falou assim: se você me amarrar em cipós que ainda não secaram, eu ficarei como um homem comum, como qualquer outro. Então Dalila esperou Sansão dormir, porque essa Dalila era perigosa. Esperou Sansão dormir, amarrou ele com cipós, conforme o que ele tinha dito. E quando ele estava amarrado, ela disse: Sansão, Sansão, os filisteus estão subindo contra você. E quando Sansão acordou, quebrou todos os cipós. Aí Dalila ficou muito brava, né? Porque ela viu que não era verdade. Aí ela falou assim: você zomba de mim e não me conta qual é o segredo da sua força. Aí ele falou assim: não, se você me amarrar com cordas novas, eu ficarei como um homem, como qualquer outro. E mais uma vez, Dalila foi lá. Amarrou Sansão com cordas novas e chamou: Sansão, Sansão, os filisteus sobem contra você. Sansão, quando acordou, quebrou todas as cordas. E Dalila ficou muito brava. Falou: Sansão, por que zombas de mim? Você não me ama? Aí Sansão falou para ela: se você me prender com estacas, eu ficarei como um homem, como qualquer outro. Sansão gostava, né, de ficar fazendo piadinha. Aí ela foi e prendeu ele com estacas. E quando ela gritava: Sansão, Sansão, os filisteus sobem contra você, Sansão acordou. Mas esse Sansão só dormia também, né? Meu Deus! Sansão acordou e arrancou as estacas e quebrou tudo. E Dalila falou: por que mentes pra mim? Por que zomba de mim, Sansão? E aí, de tanto Dalila falar para Sansão contar o segredo da sua força, Sansão falou assim: eu sou o nazireu de Deus. Eu não corto meu cabelo desde que eu nasci. E aí Dalila falou: então o segredo está nas tranças. Vocês se lembram que no começo da nossa história eu contei que todo nazireu de Deus não cortava os cabelos? E Sansão era assim, ele tinha 7 tranças na cabeça. E aí um belo dia, Dalila foi lá e falou assim: Sansão, venha, deite no meu colo, venha dormir. E colocou ele para dormir no seu colo. E quando ele dormiu no colo de Dalila, ela chamou o moço dos filisteus, que raspou toda a cabeça dele. E quando isso aconteceu, o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Mas não por causa das tranças e do seu cabelo, mas sim por causa das suas atitudes. Sabe por quê, crianças? O nosso tema de hoje é propósito e obediência. E o propósito de Deus para a vida de Sansão era que ele o servisse por todos os dias de sua vida até o fim, e que livrasse o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas Sansão fez muitas coisas no caminho que não agradaram a Deus. Ele desceu no caminho, encontrou com um leão, o matou, e na volta foi lá e pegou o mel de dentro do leão. Mas ele não podia tocar em coisas mortas. Ele foi lá e se casou com uma mulher do povo inimigo. Então Sansão fez muitas coisas que não agradaram o coração de Deus. E o Espírito de Deus que lhe dava força saiu dele. E aí, quando ele estava lá, com seu cabelo raspado, sem o Espírito de Deus, os filisteus vieram, pegaram ele, feriram os seus olhos, deixaram Sansão cego. Sim. E a palavra de Deus conta que eles o levaram para o meio do povo filisteu e colocaram ele num moinho. Um moinho era um lugar onde burros de carga, onde bois puxavam em movimento de círculo. Então deixaram Sansão preso a este moinho,
rodando, igual um bobo. Olha, Sansão, que confusão que você arrumou. Mas um belo dia, Sansão, cego dos 2 olhos, chamou o moço dos filisteus e falou assim: me coloque no meio da casa, aonde há as vigas que sustentam a casa, que eu quero me apoiar. Porque o povo filisteu estava todo feliz, que tinha capturado Sansão, estavam zombando dele e eles foram comemorar. Estava a casa cheia de filisteus, homens e mulheres, comemorando ao seu deus Dagom. O povo filisteu não adorava o nosso Deus, o Deus que está nos céus. Eles adoravam a deuses, com letra pequenininha assim. E o nome do Deus dos filisteus era Dagom. E eles estavam lá adorando a esse Dagom aí, né? Aí Sansão pediu pro moço dos filisteus que levou ele lá no meio da casa. E lá tinha umas vigas que sustentavam toda a casa, todo o telhado da casa. E pediu para o moço dos filisteus colocar ele lá no meio. E eles zombavam: viva Dagom, Sansão foi derrotado. Aí sabe o que Sansão fez? Quando ele estava lá no meio, que ele apalpou e sentiu as vigas, ele orou. A Bíblia diz que ele orou e pediu para Deus, mais uma vez, lhe dar forças, reestabelecer as suas forças para que ele pudesse se vingar dos filisteus pelos seus olhos. E aí Deus deu forças a Sansão, e Sansão, com a mão apoiada em uma viga na direita e em outra viga na esquerda, empurrou essas vigas e desabou toda a casa. Mas antes da casa desabar, ele gritou: morte para mim e para os filisteus. E a palavra de Deus conta que neste dia Sansão destruiu muito mais filisteus do que ele havia destruído tantos homens em vida. A Bíblia conta que em uma certa ocasião, Sansão era tão forte que ele derrotou mais de 1000 homens apenas com uma queixada de jumento. Então isso quer dizer que tinha muita gente dentro da casa. Tinham muitos filisteus, homens e mulheres, e morreram todos junto com Sansão. E quando seus irmãos ficaram sabendo da notícia, eles desceram até lá e buscaram o corpo de Sansão para ser sepultado junto da sepultura de seu pai Manoá. E esse é o fim da história de Sansão. Sim, crianças, Sansão morreu. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E Sansão, quando não obedeceu a Deus, ele pecou. E quando pecamos, nós adquirimos para nós consequências das nossas ações, consequências das nossas atitudes. O que trazia força para Sansão nunca foram os seus cabelos, e sim ele permanecer no propósito daquilo que Deus tinha para a vida dele. Muitas vezes, crianças, crescemos e achamos que podemos e devemos fazer todas as coisas da maneira que bem nos agrada. Mas muito mais importante é fazermos tudo aquilo que agrada a Deus. Porque sempre que fizermos aquilo que agrada a Deus, Ele se agradará de nós, se alegrará. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aí sim conseguiremos prosseguir e vencer todos os obstáculos que aparecerem diante de nós. Espero que vocês tenham gostado dessa história e que vocês permaneçam no propósito daquilo que Deus tem traçado para a vidinha de vocês e sejam muito obedientes até o dia da vinda de Jesus. Tchau!